Então, como eu comentei com vocês, o nosso tema da aula de hoje é aquilo que nós iremos denominar de responsabilidade civil extracontratual subjetiva, tá? Bem, deixa eu colocar em tela cheia para facilitar a visualização de vocês. Vamos lá. Então, uma breve introdução aqui que eu coloco para vocês, né? É muito interessante falar sobre isso, porque, como eu acho que até comentei já um pouco com todos, a nossa responsabilidade civil subjetiva, vamos dizer assim, ela era a nossa pedra de toque, ela era a que predominava dentro do Código Civil de 1916, que, como a gente comenta aí também, é o nosso Código Civil de Bevilacqua, tá? Existia uma cláusula geral dentro desse artigo que eu destaco para vocês, que é o artigo 159 do Código Civil de 1916, que trazia, melhor dizendo, né, para nós a ideia de culpa provada, tá? A gente vai estudar bem essas questões da culpa, tá? Aí no decorrer das próximas aulas. Mas o artigo 159 do Código Civil de 1916 trazia a lição para nós que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano e haver, daí aqui, essa parte final que eu destaco para vocês, tá? A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto nesse código. Ele faz menção ao artigo 1518 a 1532 e 1537 até o 1553, tá? Então, nós tínhamos, dentro dessa ideia do Código Civil de 1916, a responsabilidade, e essa responsabilidade ela estava apoiada, vamos dizer assim, dentro da ideia de culpa provada, tá? Então, é nítido que tinha essa parte de fazer a verificação da culpa, tinha que se provar essa culpa, então, foi algo que, dentro daquela ideia que eu coloquei para vocês, de revolução industrial, o avanço do maquinismo, êxodo rural, algumas colocações de, vamos colocar até mesmo, por que não, o avanço do Estado social, né, de bem-estar social, e outras coisas que colocaram para nós uma grande revolução dentro do século XX, e essa grande revolução ela se deu sobretudo por leis especiais, tá? Então, por mais que o Código era de 1916, nós tivemos, né, várias alterações legislativas que posicionavam já algum indicativo de que a culpa provada seria deixada para trás e nós chegaríamos, né, e nós chegamos à nossa ideia de responsabilidade objetiva. E a nossa responsabilidade objetiva, como eu comentei também para vocês na aula passada, ela será fundada numa teoria que é a nossa teoria do risco, né? Então, é nítido que dentro do século XX nós tivemos essa revolução e a gente pode dizer que hoje, predominantemente, o nosso Código Civil de 2002, e também aqui a gente precisa acrescentar, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, podemos dizer que o nosso código, ele é basicamente, ele adota, melhor dizendo, ele adota basicamente a teoria objetiva, né? Ou seja, o nosso código hoje, pelo menos assim, no plano prático, né, o que a gente vai mais se deparar com situações que nós estaremos diante da responsabilidade civil objetiva do que a própria responsabilidade subjetiva. Então, o nosso código ele deixa de ser extremamente subjetivista e ele adota uma postura objetivista, tá? Só que é claro que isso não quer dizer que a nossa responsabilidade civil subjetiva foi afastada. Muito pelo contrário, né? A gente tem várias questões ainda que se pautam pela responsabilidade civil subjetiva, principalmente em relação de equidade de partes, né, de isonomia de partes. Então, é nítido que o nosso Código Civil de 2002, ele tem a nossa teoria ali subjetiva, né, e essa teoria subjetiva, sob hipótese alguma, ela é afastada. Beleza? Então, hoje, dentro do artigo 186 do nosso Código Civil, que foi o artigo que eu já passei para vocês nas outras aulas aí, a gente tem praticamente uma repetição do nosso artigo 159 do Código Civil de 1916, que eu transcrevi ali em cima, né? Só que houve uma modificação primordial aqui, vamos dizer assim.
porque ele coloca, ó, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então ele recorta uma parte, que é essa parte final que dizia para nós que a verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regula-se pelos artigos lá que ele menciona, e aí essa parte final do nosso código, ele na verdade, dá esse giro, né? Ele concede um espaço grande para a nossa teoria objetiva. Só que eu tenho que destacar para vocês que esse artigo 186 é o nosso artigo elementar, fundamental, para a nossa responsabilidade civil subjetiva. Então, quando vocês lerem, né, o artigo 186, eu falei para vocês que a gente pode separar alguns elementos, né, algumas elementos fundadores aqui da nossa responsabilidade civil subjetiva, perfeito? E aqui, queria colocar para vocês uma discussão que tem na doutrina, tá, sobre quantos elementos e quais seriam os elementos dessa responsabilidade civil extracontratual subjetiva. A professora Maria Helena Diniz, ela vai apontar a existência de 3 elementos. A existência de uma ação comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco, tá? 2, ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima, e 3, nexo de causalidade entre o dano e a ação. Então, basicamente, seria a ação, seja ela omissiva ou comissiva, que a gente vai dar o nome de conduta, a gente vai destacar bem isso na nossa aula de hoje. Dano, seja ele moral ou extrapatrimonial, no caso moral, ou patrimonial causado à vítima, e nexo de causalidade, ou seja, o fato gerador da responsabilidade, aquela ponte entre o ato do agente e o dano causado por este agente. Perfeito? Então, Maria Helena Diniz enxerga 3 elementos. O professor Silvio de Salvo Venosa, ele já enxerga quatro elementos ali, que são os elementos do dever de indenizar para a nossa responsabilidade civil subjetiva. Ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e culpa. Então, ação ou omissão voluntária, nexo causal, dano e culpa. Carlos Roberto Gonçalves, 4. Ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano, tá? Sérgio Cavalieri Filho, 3 elementos. Conduta culposa do agente, nexo causal e dano. Aqui eu queria fazer um destaque, porque a maioria da doutrina, e parece mais adequado falar dessa forma, de que vai prevalecer a ideia de 4 elementos fundadores da nossa responsabilidade civil subjetiva, tá? O primeiro deles será o elemento que nós estudaremos na aula de hoje, que é a nossa chamada conduta humana. A segunda é culpa genérica ou lato sensu, que na verdade nada mais é do que a culpa estrito sensu, daquela ideia de imprudência, negligência e imperícia, somado ao elemento dolo, tá? Ou seja, aquela culpa, e mais o elemento culpabilidade, que a gente vai estudar também, ou seja, são elementos gerais da culpa, por isso que o termo culpa genérica, e quando a gente falar de culpa estrito sensu, a gente vai reduzir a essa ideia da imprudência imprudência, imperícia, né, ou negligência, né? Então, aqui nós estaremos diante da ideia de culpa genérica, que aí é o próximo elemento que a gente vai enfrentar na próxima aula. Nexo de causalidade, a nossa ponte do ato do agente, da ação ou omissão desse agente e o dano, propriamente o dano ou o prejuízo, que é o nosso último elemento da nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, perfeito? Então, vamos começar aqui a falar um pouco dessa tal conduta, tá? Como eu coloquei para vocês, aqui que tem um ponto muito interessante. Tem vários autores que não enxergam a ideia de conduta como um pressuposto da responsabilidade civil subjetiva, tá? Como um elemento, como um pressuposto, enfim. Tem muitos autores que eles partem direto da culpa, perfeito? Culpa, dano e nexo de causalidade. Mas parece que é muito mais correto, vamos dizer assim, a gente falar, né, na ideia de uma conduta culposa. Por quê? Porque quando a gente reduz tudo à culpa, culpa propriamente dita, culpa isolada, a culpa ela só vai ter uma relevância no plano dos conceitos, né, no plano das ideias. Se não existir uma conduta,
para esta culpa, a gente não vai ter a própria responsabilidade, né? Por quê? Porque culpa, tá, mas a culpa ela vai ser concretizada dentro de uma conduta. Então, ao invés da gente adotar ali aquela ideia de culpa propriamente dita e somente a culpa, nós utilizaremos a ideia de conduta culposa. Por quê? Porque a nossa culpa, ela vai ter uma relevância, principalmente aqui para a nossa responsabilidade civil, a partir do momento que ela se concretizar, quando ela se materializar dentro da própria conduta humana, tá? Então, é nítido que a gente vai falar que a nossa conduta humana culposa, somada ali com as ideias de culpa propriamente colocadas, né? E que essa conduta culposa que causar dano a outrem vai ensejar a nossa obrigação de indenizar. Perfeito? Então, é uma conduta humana culposa que gera um dano, e desse dano e dessa conduta, existindo o nexo de causalidade, vai surgir o dever de reparar. Perfeito? Um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é que o nosso código, o artigo 186, ele fala ali, ele traduz aquela ideia de ação ou omissão voluntária, né? Parece-me que, por repetir talvez o texto do Código Civil de 1916, o legislador ele poderia ter se aprimorado tecnicamente, colocado uma nomenclatura um pouco mais correta, porque, na verdade, ao invés da gente falar de ação ou omissão voluntária, faz muito mais sentido a gente utilizar o termo conduta, tá? E por que eu digo isso? Por quê? Porque a conduta, como eu coloco aí para vocês, ela é gênero, sendo que a ação e a omissão são espécies desse gênero geral, tá? Então, a conduta é o gênero que apresenta espécie, ação ou omissão. Então, acho que faria muito mais sentido, e aqui eu digo eu, né, mas, claro, embasado com vários doutrinadores, de colocar, ao invés da ação ou omissão, que são espécies, colocar o gênero, que é a ideia de conduta, tá? Pois bem, então, avançando aqui um pouquinho, eu queria colocar para vocês o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente tem essa ideia de ação ou omissão como espécies desse grande gênero conduta, né? Então, vamos falar primeiro do que seria essa ação. E aqui é a lição do professor Sérgio Cavalieri Filho, né? Ele fala para nós que a ação é a forma mais comum de exteriorização da conduta, porque, fora do domínio contratual, as pessoas estão obrigadas a abster-se na prática de atos que possam lesar o seu semelhante. De sorte que a violação desse dever geral de abstenção se obtém através de um fazer. Então, a ação em um movimento corpóreo comissivo, um comportamento positivo, como a destruição de uma coisa alheia, a morte ou a lesão corporal causada em alguém, e assim por diante. Já a omissão, forma menos comum de comportamento, caracteriza-se pela inatividade, pela abstenção de alguma conduta devida. Vieira dizia com absoluta propriedade que omissão é aquilo que se faz não fazendo. Perfeito? Então, dentro dessa ideia, a gente já tem essa construção desses dois importantes conceitos, que são os conceitos de ação ou omissão, tá? Só que vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de conduta omissiva, tá? Então, e quando eu falo do Vieira, aqui eu destaco um pouquinho melhor, que Sérgio Cavalieri Filho põe, é o padre Antônio Vieira. Conduta humana omissiva. Ó, parece contrassenso, uma vez que, do ponto de vista naturalístico, a omissão é a ausência de atividade, um não fazer, um nada, e do nada nada provém. Mas, do ponto de vista jurídico, não é assim. O direito é uma ciência normativa, possuindo conceitos específicos. Ação e omissão no sentido jurídico são conceitos diferentes da ação ou omissão na ciência natural. No plano jurídico, é que eu vou destacar para vocês, né? A omissão tem natureza normativa e não naturalística. Vale dizer, ela é imposta pelo direito e não pelas leis naturais. É
a abstenção de atividade que o omitente podia e devia realizar. Não é mero não fazer, mas sim não fazer algo que nas circunstâncias era imposto ao omitente pelo direito e que lhe era possível submeter ao seu poder final de realização. É assim porque, tal como a ação, a omissão também pode exteriorar a vontade, pode ser forma de realização da conduta, e no jargão popular costuma-se dizer que quem cala, consente. O padre Antônio Vieira, no célebre sermão Pecado por Omissão, já advertia que omissão é aquilo que se faz não fazendo. Então, aqui dentro dessa ideia de conduta omissiva, nós temos um ponto muito interessante, tá? Por quê? Porque a conduta omissiva propriamente dita é exatamente isso que está ali no texto. A gente vai enxergar e como isso funciona também quando a gente fala de responsabilidade indireta, quando a gente vai diante ali das pessoas que são inimputáveis, mas é muito claro para nós que a omissão ela é decorrente da própria lei. É um estado de agir de determinado agente que é uma imposição normativa e que, em caso de não ação, esse agente será, vamos dizer assim, responsabilizado, tá? Então, é muito claro que, dentro de alguns exemplos, e dentro desses exemplos, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, uma jurisprudência. Mas, antes de falar sobre essa jurisprudência, é necessário destacar para vocês que a regra é a ação ou conduta positiva. Já a configuração da omissão, é necessário que exista esse dever de praticar determinado ato, bem como a prova de que a conduta não foi praticada. Então, aqui a gente tem um ponto interessante. Por quê? Porque se a gente está falando de elementos culposos, e a gente necessariamente tem que provar essa culpa desse agente, a omissão ela vai restar caracterizada, ela será configurada a partir do momento em que uma pessoa devia agir e ela não age, e você consegue provar que essa conduta, que era uma conduta imposta pela lei, não foi praticada por esse agente, tá? E aqui a gente tem esse elemento, vamos dizer assim, caracterizador da omissão. Então, eu destaco aqui para vocês também no slide que para a omissão é necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta fosse praticada, o dano poderia ter sido evitado. Por quê? Porque a gente vai constatar também uma cláusula geral, vamos dizer assim, que é o dever geral de cautela. Então, se o agente tivesse agido de tal forma, provavelmente isso não iria ter acontecido. Aqui é dentro de um plano abstrato. Aqui é dentro de um plano abstrato, mas é dentro de um plano abstrato que tem uma natureza de constituição de prova. Por quê? Porque se restar caracterizado que aquela omissão que gerou um dano não teria gerado dano em uma hipótese de ação, a gente afasta também esta omissão. Aqui tem um ponto interessante, que é um exemplo que eu coloco para vocês, que é o do condomínio. Eu sei que vai gerar uma certa confusão aí em relação a um caso específico, que é furto oriundo interno de shopping center, de veículo no shopping center, só que aqui eu deixo esse caso para lá, a gente vai falar desse caso também lá para frente, mas aqui eu quis destacar esse exemplo, que é o exemplo do condomínio, que via de regra ele não vai responder pelo roubo ou furto do veículo no seu interior, uma vez que não há por parte deste ou de seus prepostos o dever legal de impedir o ilícito. Então, eu destaco aqui esse voto, que é um voto que é proveniente do STJ de 2010, tá? O que ele fala para nós? A emenda. Agravo regimental no agravo de instrumento, responsabilidade civil, condomínio, furto em unidade autônoma. Matéria de prova, aqui é a súmula 7, que você já conhece, preposto. Responsabilidade objetiva do condomínio, ausência de pré-questionamento, súmula 211, tal. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está fundamentado no fato de que a. O furto ocorreu no interior de uma unidade autônoma do condomínio e não em uma área comum. Beleza? B. O autor não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências. Aqui a gente faz um recorte, tá?
O STJ deixou muito claro que, caso exista essa cláusula de responsabilidade do condomínio em um eventual estatuto, por exemplo, aí sim a gente não conseguiria afastar essa responsabilidade. Por quê? Porque aí a vontade das partes estaria ali pactuado, vamos dizer assim, um dever de segurança do condomínio, e esse dever de segurança ele tem que estar reduzido no estatuto ou no contrato ali, na convenção do condomínio, tá? Perfeito. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Que o condomínio ele não possui essa responsabilidade, salvo se existir ali uma previsão legal dentro do estatuto ou da convenção do condomínio, em relação a essas unidades autônomas, caso ocorra algum furto no interior, por exemplo, de algum veículo, no interior de alguma casa. E o porquê que a gente diz isso? Né? Por que o STJ falou isso? Pelo seguinte fato, todos nós estamos submetidos a um direito público, vamos colocar nesse sentido, que é, por exemplo, em eventual furto e em eventual roubo, e esse direito público nada mais é do que uma responsabilidade do Estado para gerar a segurança a todos nós, né? Então, se existe um furto no interior desse condomínio ou algo nesse sentido, isso não exclui essa ideia, né, de um dever em decorrência de uma eventual omissão do condomínio em relação a essa falta de segurança. Então, aqui a gente tem uma ideia de que não pode falar, por exemplo, de uma omissão desse condomínio que venha a ocorrer ali em uma eventual unidade autônoma dele, a não ser que tenha uma cláusula prevista na convenção condominial. Perfeito? Avançando um pouco aqui na nossa matéria, eu queria falar, já, assim, eu vou só passar um pouquinho, né, sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso lá na frente, mas sobre fato próprio, fato de outrem, né, e fato da coisa. Por quê? Porque dentro da nossa responsabilidade civil, a gente tem algo interessante, né, que é aquela ideia de responsabilidade civil direta. Ou seja, só pode ser responsabilizado pelo dano que alguma pessoa causou, aquele que de fato foi o causador do dano. Ou seja, uma vinculação direta entre esse agente e o dano. Se eu bati em algum carro de alguém, eu vou ser responsável por este acidente, né? Mas nós temos aqui algumas possibilidades de responsabilização que a gente chama de responsabilização indireta, né? Então, a regra é uma responsabilidade que decorre da conduta, como eu coloco aqui para vocês, ou seja, de um ato próprio em que o agente causador desse dano ele vai responder por esse dano causado com o seu patrimônio. Isso é regra do caput do artigo 942 do nosso Código Civil, e eu transcrevi aí para vocês que, os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Ponto e vírgula. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos respondem solidariamente pela reparação. Então aqui nós temos duas lições. O responsável pelo dano, ele será o responsável direto para indenizar essa pessoa que foi prejudicada. E se esse dano ocorreu entre mais de uma pessoa, nós temos a ideia de responsabilidade solidária, que a gente vai estudar lá para frente, tá? Fiquem tranquilos em relação a essa segunda parte do 942, mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que dentro da nossa responsabilidade civil, a gente tem como consagração o princípio da responsabilidade direta, ou seja, a responsabilidade da própria pessoa que agiu com uma conduta culposa, tranquilo? Mas nós temos algumas exceções, né, vamos dizer assim, que é aquela ideia de responsabilidade civil indireta, ou seja, essa pessoa que não necessariamente foi a pessoa que de fato causou esse dano, será responsabilizada por esse dano causado por uma outra coisa ou outra pessoa, perfeito? Então, essa ideia de responsabilidade civil indireta, ela decorre da lei, sempre vai decorrer da lei, tá? E aí nós temos algumas possibilidades. Dever de guarda, vigilância e cuidado, e agora a gente vai visitar o artigo 932 do nosso Código Civil, Artigo 932, vamos lá. São também responsáveis pela reparação civil, 2 pontos. Inciso primeiro, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 2.
o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E a última possibilidade é os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, aqui nós temos a ideia, né, da responsabilidade civil indireta, ou seja, são também responsáveis pela reparação civil, perfeito? São pessoas que não necessariamente foram aquelas pessoas que agiram para eventual dano, mas elas serão responsabilizadas em decorrência deste dano. E além disso, nós temos, por exemplo, o dano, porque nós estamos diante do dever de guarda, vigilância e cuidado, mas também nós temos a ideia do dano causado por animal ou coisa que estava sob sua guarda, que aqui a gente vai dar o nome de fato da coisa, tá? Então, na primeira ideia, que a gente tem a ideia original, responsabilidade civil direta, o fato próprio, ou seja, aquele fato, o próprio fato do agente foi o responsável pelo dano e por isso ele será responsabilizado. Já na segunda ideia, a gente tem fato de outrem, tá? Que o fato de uma outra pessoa vai gerar responsabilização dentro desses casos do artigo 932 e seus incisos, até do primeiro ao quinto. E nós temos ali o fato da coisa, que também vai gerar uma responsabilização indireta para esse, vamos dizer assim, responsável. Quais são as situações? Artigo 936, 937 e 938. E, galera, novamente, a gente vai visitar isso com muita cautela, muito aprofundado. Aqui é uma ideia geral sobre conduta culposa. Então, a conduta culposa desse agente não necessariamente vai ser uma conduta própria dele. Aqui que está o ponto. Às vezes ele vai ser responsabilizado pelo fato de outrem ou pelo fato da coisa. O artigo 936 fala para nós o seguinte, ó, o dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, a pessoa que estiver detendo ali um eventual animal e causar dano a outrem, ele será responsabilizado por este dano causado por esse animal. Ou seja, é um fato da coisa, perfeito? 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Beleza? 939. O credor que demandar o devedor antes da... Desculpa, falei 939, né? Não. 938. É 936, 937, 938. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Aqui nós temos uma discussão muito interessante. Novamente, a gente vai falar muito desses casos, só estou dando uma ideia geral para vocês na nossa aula de hoje. Tranquilo? Então, falar um pouco agora de imputabilidade. Então, falamos da ideia de conduta culposa, né, na ideia de ação, na ideia de omissão voluntária, falamos de fato próprio, fato de outrem e fato da coisa, que geram a responsabilização desse agente, e agora a gente vai falar de imputabilidade, tá? Vamos lá. Falar de imputabilidade faz muito sentido falar logo depois de conduta. Por que eu digo isso para vocês? Porque o agente, vamos dizer assim, é responsável, causador do dano, ele só pode ser responsabilizado, ele só pode ser ali obrigado a indenizar a eventual pessoa se ele devia e se ele poderia ter agido de outro modo, tá? Então, a gente só vai responsabilizar as pessoas se elas pudessem ter agido e deveriam ter agido de outra forma, que não foi aquela forma que gerou ali a ideia de reparação, perfeito? Então, nós temos dois movimentos. O primeiro movimento é que a gente precisa fazer a verificação de que esse agente, esse responsável, no momento que ele agiu,
ele tinha plena capacidade de entender o que ele estava fazendo, né? E agiu de tal forma. E o segundo movimento é que esse agente, né, que esse responsável, essa pessoa que teve essa conduta, ela tenha se desviado, né, dentro desse comportamento que era exigível por ela em decorrência da própria lei. Beleza? Então nós temos dois movimentos. O primeiro movimento, que é esse movimento aqui de discernimento da pessoa, a gente vai dar o nome de imputabilidade. Perfeito? Já o segundo movimento, que é essa ideia de que essa conduta foi desviada por um comportamento que era exigido dele, né, desse agente, nós teremos a culpa. Então, primeira, discernimento, imputabilidade. O segundo movimento, que é esse comportamento exigido, a culpa, beleza? Então, nós temos uma diferença em imputabilidade e em culpa. E a gente vai destacar a imputabilidade neste momento, tá? Mas quem que é a pessoa imputável? E quais são os requisitos para a gente falar que determinada pessoa é imputável, né? Ou não é imputável? Ou seja, dentro daquele conceito do conceito de inimputáveis, né? Que é um conceito muito comum também na esfera do direito penal, ou seja, pessoas imputáveis e pessoas inimputáveis. Então, quais pessoas serão passíveis de um juízo de censura, e esse juízo de censura também tem uma vinculação grande com outro conceito da culpa, que é a ideia de culpabilidade. Então, quais são as pessoas que possuem, de fato, discernimento para isso? Eu quis destacar aqui algumas questões. A primeira ideia assim, que é muito mais fácil de traduzir o conceito de imputabilidade, é você voltar para o verbo, né? Imputar. O que é imputar? Nada mais é, e aqui nas lições do professor Sérgio Cavalieri Filho, que atribuir a alguém a responsabilidade por alguma coisa. Imputabilidade é, pois, o conjunto de condições pessoais que dão a esse agente capacidade para poder resolver pelas consequências de uma conduta contrária ao dever. Então, imputável, aquele que podia e devia ter agido de outro modo. Ou seja, aquela pessoa que tinha ali o discernimento do que ela estava fazendo. Perfeito? Além do professor Sérgio Cavalieri Dias, viajei agora, do professor Sérgio Cavalieri Filho, eu pensei a Guiar Dias, eu trouxe para vocês também a ideia de imputável em relação aos professores Nelson Rosenwald, Cristiano Farias e o Felipe Braga Neto, que dizem para nós o seguinte, ó, o imputável é aquela pessoa a quem se pode legitimamente atribuir um comportamento antijurídico. Olha que interessante, ideia de antijuridicidade novamente. A gente já falou sobre isso, né? Esse comportamento contrário ao direito. Ou seja, imputável é aquela pessoa a quem se pode legitimamente atribuir um comportamento contrário à lei, tá? O imputável pode ser censurado e reprovado por suas condutas comissivas, na ideia de uma ação, de algo propositivo, ou omissivas, contrárias ao direito, beleza? E o imputável possui, olha aqui a gente começa a dar uma ênfase maior, tá? O imputável possui capacidade psíquica de autodeterminação, e aqui o conceito de autodeterminação é perfeito, porque a gente está muito além da autonomia da vontade, a gente está muito além da autonomia privada, a gente está falando de autodeterminação, ou seja, a gente está deslocando essa pessoa para o centro do nosso ordenamento jurídico. Então, a pessoa tem que ter a capacidade psíquica de autodeterminação, ou seja, possuir discernimento. Por quê? Porque ela seria totalmente livre para agir de forma contrária da forma que ela agiu e dessa forma contrária que surgiu a antijuridicidade. Então, imputabilidade é essa pessoa que sofrerá um juízo de censura em decorrência do seu ato. Por quê? Porque ela sabia que ela estava agindo e tinha plena convicção do ato que ela estava promovendo. E aqui vem um outro conceito muito caro para nós, que é a ideia de inimputabilidade, perfeito? Então, o professor Rosenwald, o Farias e o Braga Neto, eles dizem para nós que haverá imputabilidade. Deixa eu só aceitar aqui que está pedindo para entrar. Haverá imputabilidade quando? Quando o autor do comportamento antijurídico
for dotado de dois elementos aqui, ó. Maturidade e sanidade. Então, a imputabilidade quando o autor do comportamento antijurídico tiver ali dois elementos. Maturidade e sanidade, tá? Não é ou, é maturidade e sanidade. Beleza? Ou seja, contar com 18 anos de idade, na ideia de maturidade, a gente vai entender um pouquinho melhor agora, e não ser portadora de transtornos mentais, submetida ao regime de interdição. Então, tem que ter o imputável acima de 18 anos e não ter nenhuma deficiência em relação a transtornos mentais, especificamente submetida ao regime de interdição. Perfeito? Então, nós possuímos dois elementos para caracterizarmos a imputabilidade do agente: maturidade e sanidade mental. Vamos falar um pouquinho da menoridade. Vamos lá. É claro que, e aqui é muito interessante, tá? Porque falar de menoridade, eu não sei se vocês sabem disso, mas é interessante comentar, que o nosso Código de 1916, ele era bem diferente nesse ponto aqui do nosso atual Código, tá? Por quê? Quando vocês pegarem lá o artigo 3º, vocês vão verificar que está praticamente todo revogado os incisos desse artigo 3º, sobretudo porque a gente tem uma lei em 2015, que é uma lei muito importante, que é a Lei 3.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Mas os menores de 16 anos, vamos começar por eles, né, que são as pessoas né, absolutamente incapazes, elas, de fato, não são responsáveis, tá? Elas não são responsáveis, então, abaixo de 16 anos, não serão responsáveis. Por quê? Porque são incapazes de forma absoluta, tá? Tanto é que vocês têm aquela ideia de representação, que você... Deixa eu só desligar aqui o meu telefone, só um minuto. Desculpa. Então, dentro dessa ideia de minoridade, primeiro a gente afasta as pessoas abaixo de 16 anos, né? Por quê? Porque são absolutamente incapazes. Por que são absolutamente incapazes? Porque o nosso legislador quis, primeiro ponto, e existe uma fundamentação por trás disso. Questão de maturidade, é claro que nós, millennials, né, vamos dizer assim, a gente tem um desenvolvimento hoje com muito acesso à informação, mas é claro que existe uma falta de um desenvolvimento mental suficiente para autodeterminar-se, né? É muito difícil você fazer escolhas da sua vida dentro dessa idade. Então, escolhas, essa ideia de autodeterminação, de posicionamento, enfim, é algo completamente complicado, tá? E o nosso Código Civil de 1916, ele colocava ali a possibilidade eu não sei, e aqui que está o ponto, né? Os absolutamente incapazes eram abaixo de 16 e os relativamente incapazes, no nosso Código de 16, eram as pessoas entre 16 anos, né? 16 anos já completos, até as pessoas com 21 anos, né? E agora a gente já sabe disso, que o nosso Código 16 a 18 anos. Então, aquela ideia de assistência e não representação, dentro da própria propositura de eventuais ações, mas o nosso Código Civil de 1916 considerava os menores relativamente capazes de 16 a 21 anos de idade, tá? Agora, isso caiu por terra, 16 até 18, beleza? Deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês. Tá, mas e se essa pessoa que tem uma idade abaixo de 18 anos, e aqui que está o ponto, tá? Pode ser 16, pode ser 18, todos serão considerados ali incapazes aqui para a nossa responsabilidade civil, tá? Depois a gente vai falar alguma questão de emancipado, fiquem tranquilos, a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a isso. A ideia de ônus e bônus, né? Não pode só vir só os bônus, tem que vir os ônus também, a gente vai falar sobre isso também, não quero me antecipar. Eu vou falar exclusivamente sobre a minoridade, mas aqui nós temos a ideia, né, daquela responsabilidade indireta que eu destaquei para vocês, né? Então, quando a gente olha, sobretudo o artigo 932, inciso 1º do nosso Código Civil,
a gente vai constatar lá, né, a gente vai se deparar que os pais ou os responsáveis serão responsabilizados por estes atos, né, causados por esses menores que eles são responsáveis. Tranquilo? Então, eu coloco aqui um exemplo bem banal, vamos dizer assim. Se um menino de 14 anos obtém clandestinamente a chave de seus pais do veículo e provoca um atropelamento, fatalmente restou concretizado um ato antijurídico. Por quê? Ele teve uma conduta, essa conduta existiu, culposa, gerou um atropelamento, e esse atropelamento gerou a morte de uma pessoa. Então, dano. E existe a ponte da conduta desse agente e o dano, perfeito? Mas esse dano causado, ele não vai ser considerado ilícito. Por quê? Porque a gente vai afastar o elemento subjetivo da imputabilidade, tá? Então, essa ideia de minoridade vai restar afastada única e exclusivamente pela idade dessa pessoa aqui, no nosso caso, que é uma pessoa com 14 anos de idade. Beleza? E aqui a gente destaca uma lição, né, no seguinte sentido. Por mais que hoje uma pessoa com 14 anos de idade saiba muito bem que não pode pegar a chave escondida do carro dos pais, sair dirigindo, e ainda mais a causar um atropelamento, ela tem pleno, assim, vamos dizer, tem uma plena noção em relação a isso, que esse comportamento é um comportamento totalmente contrário à lei, reprovável, enfim, toda essa ideia. E aqui eu coloco, e tenha-se conduzida com consciência quanto ao Nemen Ledri, né, não pratica ato ilícito. Por quê? Porque essa pessoa, ela não possui o elemento subjetivo da imputabilidade. Então, a menoridade, para a nossa imputabilidade, ela afasta essa ideia de poder de autodeterminação do sujeito, tá? Então, as pessoas abaixo de 18 anos de idade, elas serão consideradas inimputáveis porque o nosso código entendeu assim e porque o nosso código entendeu assim em decorrência da falta de discernimento que essas pessoas têm para autodeterminar, beleza? Só que é claro que a gente tem aquele princípio, que é o princípio fundamental da nossa responsabilidade civil, que é o princípio da reparação integral. Então, por mais que essa criança ou que esse adolescente tenha causado dano a outrem, é claro que esse outrem deverá ser reparado dentro desse dano que ele foi causado. Perfeito? Então, a gente tem essa ideia, que eu destaco para vocês no slide, de eficácia reparatória indireta. Por quê? Fato próprio é reparatória direta. É o próprio agente que causou esse dano, ele será obrigado a reparar. Só que aqui é uma eficácia reparatória indireta. Por quê? Porque ao invés de você direcionar a ação para o menor, você direciona a ação para os pais, para os tutores ou para os curadores, no caso de tutores e curadores, na ideia mais voltada para a sanidade mental. Perfeito? Então, aqui eu coloco para vocês também, ó, que no nosso ordenamento, nosso sistema, a imputabilidade, ela é definida de forma muito concreta ali em normas. Então, a gente não fica assim discutindo muito plano de ideias, é o que está na lei. Então, assim, se a pessoa cometeu com abaixo de 18 anos, ela vai ser considerada inimputável e nós vamos responsabilizar ali os pais ou os responsáveis, e em caso de ausência de lucidez desse agente, nós iremos nós iremos promover ação em face do tutor ou do curador. Mas eu coloco uma exceção para vocês, que é esse artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui tem um ponto muito interessante, tá? Esse Estatuto 116, ele destaca para nós o seguinte, ó, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Por que existe isso lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque nós temos uma obrigação de reparar
que é decorrente de medidas socioeducativas. Então, é uma obrigação, vamos dizer assim, patrimonial, como uma sanção para esse jovem que cometeu uma infração, né, uma medida infracional, ou seja, esse jovem que lesou uma outra pessoa por um ato infracional. E esse ato infracional, ele pode gerar ali uma responsabilização direta dessa pessoa com idade ali núbio, vamos dizer assim, abaixo dos 18 anos, enfim, como vocês bem entendam, mas aqui a gente também tem o destaque que essa imposição será feita ali aos adolescentes, né? Ou seja, aos maiores de 12 anos. Abaixo de 12 anos, vocês bem sabem, são considerados crianças, e as crianças aqui não entram nesse artigo 116. Somente, então, os adolescentes podem, sim, ser responsabilizados dentro de uma exceção prevista, não no nosso Código Civil, mas sim no Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação a esta questão, perfeito? Novamente, fiquem tranquilos, a gente vai falar ali dos emancipados, não é o momento oportuno para falar disso, porque vai gerar uma confusão, mas tenham em mente, abaixo de 18 anos, pessoas na menoridade, incapacidade civil, seja essa incapacidade civil absoluta ou relativa, são considerados inimputáveis. Perfeito? Insanidade. Vamos falar um pouquinho de sanidade, tá? Não vou falar de termos pejorativos, sobretudo porque nós tivemos um posicionamento muito forte do nosso legislador nessa legislação que eu comentei com vocês de 2015, que é uma lei muito interessante, é uma lei que de fato posiciona, como eu estou comentando com vocês bastante hoje, a pessoa dentro no centro, né, no núcleo da nossa sistemática civil. Então, essa lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela revogou todos os incisos do artigo 3º, a não ser o inciso dos menores de 16 anos, tá? E dentro dessa ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai promover uma série ali de alterações para os nossos outros ramos da sistemática civilista, tá? Mas aqui para a nossa responsabilidade civil, a gente pode dizer, e falo isso com tranquilidade para vocês, que ela não alterou significativamente os requisitos aqui da irresponsabilidade, ou seja, da inimputabilidade desse agente que possui uma enfermidade ou uma deficiência mental. Perfeito? Então, por mais que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tenha, de fato, revolucionado o nosso direito civil, aqui, para a nossa responsabilidade civil, ele não altera muito, tá? Por quê? Porque se for constatada uma enfermidade, uma deficiência mental, que é, de fato, aquela ideia de capacidade de autodeterminação que gera uma eventual interdição dessa pessoa, ou seja, pelas práticas dos atos da vida civil, é nítido que a insanidade será um requisito, um elemento para caracterizar a inimputabilidade deste agente, tá? E vão, sim, responder pelos deficientes aqui mentais, os curadores, na regra do segundo inciso do artigo 932 do Código Civil, que foi o artigo que eu já comentei com vocês em relação ao inciso 1º, tá? Então, nas mesmas condições dos pais em relação aos filhos, nós temos uma responsabilização indireta, né? Ou seja, o curador, que não foi essa pessoa que teve essa conduta que gerou um dano para uma outra pessoa, ele será, sim, responsabilizado dentro dessa ideia do artigo 932, inciso 2º, tá? Só um ponto de curiosidade aqui para vocês também. Nós temos vários códigos que não possuem esse elemento, tá? Esse elemento da sanidade não está presente. Muitos códigos admitem a responsabilidade civil das pessoas que possuem ali uma deficiência mental. Como, por exemplo, o Código Civil alemão, o Código Civil suíço, o Código Civil italiano, o Código Civil mexicano, Código Civil espanhol, mas aqui, dentro da nossa sistemática civilista brasileira, a gente afasta esse elemento. Então, só será imputável a pessoa que tiver plena capacidade de se autodeterminar, perfeito? E quando o legislador verificou que essa pessoa terá ali, sim, plenas faculdades para se autodeterminar. Quando não estiver caracterizado menoridade e não estiver caracterizada
a ideia de insanidade. Perfeito? Então, a gente fecha essa ideia de inimputabilidade, né? Que é uma ideia assim, eu acho que é um ponto simples, a gente vai trabalhar alguns pontos, eu prometo para vocês mais interessantes em relação à minoridade, como, por exemplo, vamos lá, foi até questão de prova na disciplina passada, né? Se o menor ali, relativamente incapaz, tá? Acima de 16 anos, ele, sabendo que essa conduta é uma conduta antijurídica, e ele, de forma dolosa, tá? Aqui na ideia de dolo, promove, por exemplo, um prejuízo a uma outra pessoa, será que ele pode ser responsabilizado ou não? E aqui é a ideia de responsabilidade solidária, tá? A pessoa que foi prejudicada pode direcionar a ação contra os pais ou contra esse menor relativamente capaz. Um exemplo. Esse menor, que tem lá 17 anos de idade, faz um contrato de locação com uma outra pessoa de uma propriedade que ele não possui titularidade nem posse. E ele sabia disso. E ele faz isso de forma dolosa, ou seja, de uma forma intencional, para prejudicar essa outra pessoa. Será que dá para responsabilizar de forma direta esse menor ou não? E aí a gente vai tratar isso mais para frente, tá? Fiquem tranquilos que eu vou responder isso aí mais para frente. Só para eu dar uma pincelada aqui, já caminhando para o nosso final da nossa aula, eu queria falar para vocês, porque de fato são algumas informações, né? Então acho que é mais interessante picar aqui os elementos, e aí a gente faz tudo dentro da ideia de uma aula, para falar de, por exemplo, de conduta, uma aula para falar da culpa, uma aula para falar do nexo de causalidade, para outra aula falar do dano. É claro que daí alguns elementos ultrapassarão mais de uma aula, mas aqui na conduta humana é uma aula bem simples, tá? Uma aula um pouco mais curta em relação ao primeiro elemento caracterizador da responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Então, já dando spoiler da nossa segunda aula, eu queria falar, vamos dizer assim, de termos gerais da culpa. Culpa genérica, culpa lato sensu, né? Como eu coloquei para vocês, a culpa lato sensu, eu já falei isso para vocês na aula passada, que é uma culpa que vai somar dois elementos. Basicamente isso, dois elementos. Quais sejam a culpa stricto sensu, prudência, imperícia ou negligência, melhor dizendo, mais dolo, tá? Então, é nítido que, apesar de a gente falar de conduta humana, a gente vai precisar desse elemento abstrato, que é o elemento abstrato da culpa, né? Então, eu já destaco para vocês que não basta essa possibilidade de imputar ao agente algo que gere uma responsabilidade, mas para que a gente possa imputar esse algo a esse agente, a gente tem que ter a presença e a caracterização do nosso elemento da culpa, tá? E é claro, novamente, a gente está falando aqui de responsabilidade civil subjetiva. Então, o elemento culpa é o elemento diferenciador entre a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. Acho que isso daí vocês já estão craques em relação a isso, né? Então, não tem muito o que falar dessa diferenciação, a gente já falou na nossa aula passada, mas eu destaco uma lição do professor Antunes Varela, que fala o seguinte, ó, para que o fato possa ser imputado, é necessário que o imputável tenha agido com culpa e que haja certo nexo psicológico entre o fato e a vontade do agente. Aqui é um ponto interessante, né? E foi aqui que eu quis diferenciar para vocês. Porque imagina, se a gente só tem a culpa, a gente tem uma ideia abstrata. A culpa, ela se concretiza na conduta desse agente, a nossa chamada conduta culposa. E para a gente imputar uma responsabilidade para determinado agente, a gente precisa de um nexo psicológico entre o fato e a vontade desse agente. Perfeito? E nós entenderemos isso muito bem. Muito bem. Mas o que seria essa tal de culpa, né? É muito difícil. Pode parecer uma coisa simples de falar, mas é uma questão que a gente debate no direito há muitos anos, e até hoje é uma questão muito problemática, que surge uma série de dúvidas, tá? Mas eu vou tentar ser bem sucinto aqui, bem objetivo, e essa é a intenção
sobretudo na graduação, para falar do que seria essa culpa. E para nós falarmos dessa culpa, novamente, em sentido genérico, sentido lato, nós podemos separá-la, né, em 3 sentidos, perfeito? Quais seriam esses sentidos? Tá? E esses sentidos, eles são distintos entre eles, perfeito? O primeiro caminho é o caminho que a gente pode chamar de culpabilidade. E essa ideia de culpabilidade é um ponto muito interessante, né? Porque aqui a ideia de culpabilidade também possui, eu creio eu, né? Todos possuirão, mas aqui eu consigo chegar muito à ideia de imputável, por quê? Porque é um juízo de censura, por mais que seja psicológico, é um juízo de discernimento que determinada pessoa tem sobre esse ato. Ou seja, aqui já tem uma ideia de um juízo, né? Uma ideia de autodeterminação, é uma ideia de, sabe, de ideia de sentimento de culpa. Eu acho que é bem essa a ideia da culpabilidade, né? É um sentimento de culpa, é uma coisa que você, às vezes, não se perdoa, sabe? É aquela ideia de mensurar uma censura própria, uma vontade própria sua. É um juízo de censura desse próprio indivíduo, só que esse juízo de censura, ele se manifesta aqui para a nossa responsabilidade civil em decorrência do direito, né? Então, além da nossa própria censura feita por este agente, nós temos também a ideia de que é nítido de um juízo genérico de censura. Então, a gente precisa saber se essa pessoa é imputável para atribuir esse fato, para atribuir esse juízo de censura de toda a sociedade, de toda da própria pessoa, dentro do caso concreto. Então, a gente precisa entender, dentro da ideia de culpabilidade, se essa pessoa ela agiu dessa maneira porque ela não tinha outra forma de agir. Ou se ela agiu dessa forma porque ela quis agir dessa forma, né? Então, se ela quis agir dessa forma, ou deveria ter agido de outra forma e não agiu dentro da ideia de omissão, é claro que nós estaremos diante da conduta culposa, tá? Então, se ela deveria, assim, se ela deveria agir de tal forma e não agiu, por que ela não agiu? Perfeito? E a outra pergunta é, tá, ela agiu. Então, só do fato dela ter essa conduta comissiva, essa ideia de ação, essa ideia de materialização de uma eventual postura que ela age e comete um dano a outra, nós colocaremos, o direito impõe ali um juízo de censura, e esse juízo de censura também perpassa a barreira da exteriorização e entra também dentro do indivíduo, perfeito? E além disso, nós temos a ideia de culpa lato sensu. E a culpa lato sensu nada mais é do que o elemento subjetivo da conduta humana. Então, novamente, como é um elemento subjetivo, por isso que é estranho falar de culpa como primeiro pressuposto. Porque é um elemento subjetivo. A gente não sabe, muitas das vezes, se essa pessoa agiu de forma... Por isso que a gente precisa da conduta. Porque sem a conduta a gente não consegue materializar esse aspecto subjetivo, tá? Então, a ideia de culpa lato sensu é um aspecto próprio do indivíduo, é um aspecto intrínseco, um aspecto subjetivo, é um aspecto interno. E aqui a gente tem o ponto mais importante da nossa responsabilidade civil subjetiva, tá? Por quê? Porque a realização, e aí eu destaco para vocês também no slide, ó, é a realização externa de um fato contrário ao dever jurídico que deva corresponder a um ato interno de vontade que faça do agente a causa moral do resultado, tá? Então, a ideia de uma pessoa que teve uma conduta, foi uma pessoa que agiu dessa forma, que ela tinha, às vezes, pensado, ou às vezes nem tinha pensado, mas ela gerou esse dano. Então, na verdade, aqui a gente tem uma natureza distinta, por exemplo, dos animais, bem que hoje também a gente tem algumas questões que estão sendo postas, né? Mas por quê? Porque é, na verdade, um juízo de valor que determinada pessoa faz sobre determinado ato. Então, é muito claro que esse juízo que essa pessoa faz, que é um juízo que é determinado pela vontade desse agente,
E essa vontade sempre vai ser um elemento subjetivo dessa pessoa, ou seja, essa ideia de um posicionamento que ela está tendo, e esse impulso, né? Porque, por exemplo, a minha cachorra, ela aprende, ela tem ali a consciência de determinados atos em decorrência da repetibilidade desses atos. Mas ela não, sabe, ela age automaticamente, vamos dizer assim, ela não tem um juízo de valor. Ela não tem esse impulso causal, ela não tem uma ideia de juízo de censura, bem que às vezes ela tem, viu? É incrível isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que essa conduta humana é uma conduta própria do ser humano, uma conduta de juízo mesmo de valores. Só que essa conduta, ou esse juízo de valor, é muito interessante, por quê? Porque muitas das vezes a conduta propriamente dita, ela não vai significar que aquele fato foi um fato que era querido pelo indivíduo. Perfeito? Então, assim, às vezes você age de determinada forma que não é uma forma que você estava pretendendo agir, ou você estava, enfim, é uma coisa que você nem pensou, que às vezes você estava agindo ali e aí é uma ideia de assim, sabe, no automático, só que esse automático pode gerar um dano, mesmo sem a sua intenção, entendeu? E dentro dessa ideia de falta de intenção, a gente pode verificar quanto que esse agente queria determinado ato. Se esse agente queria muito esse ato, e tinha pensado em eventual ato, em eventual dano, e agir de determinada forma, a gente tem um juízo muito forte de vontade. E esse juízo muito forte de vontade, a gente vai dar o nome dele de um juízo intencional. Ou seja, você tinha intenção. Olha que legal agora fazendo aqui utilizando termos do direito penal. Aquela intenção de matar, ou seja, aquela forma premeditada, aquela forma querida, aquela forma que você de fato se planejou, que você pensou, que você determinou, bolou um plano, que você tem ali uma ideia antes, que você pretende cometer determinado ato e você age daquela forma. Ou seja, você está agindo de uma forma intencional. É a sua intenção atingir aquele fim posto, tá? Mas nós também temos, para o nosso direito civil, para o direito penal também, mas aqui na nossa responsabilidade civil, alguns aspectos de uma ação que não é uma ação intencional. Ah, desculpa. Pera, agora eu acho que eu vou ter que corrigir os termos, tá? Intencional é uma intenção e a falta de a tensionalidade ou a intencionalidade são duas condutas antissociais, tá? Esse é o ponto que a gente tem que colocar. A tensionalidade é uma conduta que você age de tal forma, tá? Então, você tem, de fato, ali uma ideia de um dolo, perfeito? Uma ideia de algo querido. E na intencionalidade, por outro lado, não. Assim, são conceitos que confundem, e de fato aqui eu acabei confundindo. Nós temos, então, intenção, de fato, dolo, nós temos ideia de tensionalidade. Intencionalidade é algo não querido e que foi praticado, perfeito? E aqui na intencionalidade nós teremos os elementos da nossa responsabilidade civil, da culpa stricto sensu, ou seja, é uma espécie de um comportamento que na ideia de tensionalidade nós estaremos diante da culpa stricto sensu. Tensionalidade, culpa stricto sensu. Tensionalidade, ou seja, imprudência, imperícia ou negligência. É algo não querido pelo agente, mas que determinada conduta gerou um dano, e essa conduta que gerou esse dano, por mais que não fosse querida, foi de fato foi de fato geradora desse dano. Tá? Então, quem age de forma tensional, mesmo que de forma culposa, dentro da ideia de culpa stricto sensu, nesses três elementos, será o responsável por eventual dano. Mas nós temos a ideia de culpa intencional. E agora que, de fato, eu voltei aqui, eu estou esgotado mentalmente, mas a ideia de intencionalidade tem a ver, de fato, com o dolo, tá? Então, se você premedita, se você age daquela forma para atingir determinado resultado, que já foi algo extremamente querido por você, de fato, você está diante da intenção.
Então, dentro do elemento de intencionalidade, dentro desse elemento de fato, de algo querido e premeditado, e que você agiu de tal forma em relação a isso, tá? Eu queria destacar aqui um ponto para vocês. Por quê? Porque tem muitos doutrinadores, aqui principalmente no nosso direito civil, que vão falar para nós que não existe uma utilidade, né, um efeito dessa distinção entre culpa e dolo. Por quê? Porque o agente ele vai responder igualmente, seja independentemente das consequências ali dessa conduta. Ou seja, a gente não precisa indagar se aquele ato foi um ato doloso ou se foi um ato culposo, porque para a gente, na verdade, vai bastar ali essa conduta culposa, na ideia de culpa lato sensu, tá? E nexo causalidade, o dano e a conduta, a culpa, a ideia de dano e a ideia de nexo causal. Mas nós vamos verificar que existe ali uma ideia de ponderação em relação à culpa, tá? Então, se o agente agiu de forma menos, entre aspas, grave, ele talvez tenha uma ideia de culpa levíssima, culpa leve, culpa grave. São alguns pontos que ainda hoje nós temos no nosso direito, a gente vai estudar isso mais aí nas próximas aulas. Só que eu quero dizer aqui para vocês que, de fato, parece que aqui no nosso direito civil, a gente não dá um peso tão grande assim para essa distinção entre dolo e culpa. Mas, por exemplo, no direito criminal, no direito penal, a gente tem a punição a título de dolo, né? E as condutas culposas, lá no nosso direito penal, elas são sim puníveis, só que elas são puníveis dentro de uma ideia de exceção, né? Então, por quê? Porque dentro do nosso direito penal, aí sim tem um peso muito grande a ideia desse elemento subjetivo, nesse elemento psíquico, nesse elemento de uma intenção ou sem intenção de um eventual crime. Mas aqui, para o nosso direito civil, a indenização, na verdade, ela vai ser proporcional não em relação à forma que esse agente agiu. Não é essa relação de se esse agente utilizou de maior vontade ou de menor vontade. Na verdade, aqui para o nosso direito civil, a gente vai medir o dano pela extensão dele. Isso é uma regra que está positivada dentro do nosso artigo 403, que vai falar para nós que a nossa responsabilidade vai ser medida pelo dano. Então, nada mais é do que a extensão do dano causado, que vai ser a extensão desse dever de indenizar que esse agente será imputado, tá? Então, na verdade, não, a ideia de conduta, a ideia dessa vontade, desse interior, dessa ideia psíquica, né? De fato, é uma ideia que para nós aqui não tem tanta importância assim, tá? Então, por que eu estou falando isso? Só para a gente terminar essa distinção das diferenças aqui do direito penal e do direito civil, e aí a gente termina a nossa aula. Lá no nosso direito penal, determinado agente, ele pode ter uma pena muito maior por agir de uma forma dolosa, mesmo que esse agir de forma dolosa não implique necessariamente num dano grave, num dano gigantesco. Então, por exemplo, o agente vai lá, pessoa, dá lá milhões de tiros em outro indivíduo, mas ele não atinge esse indivíduo. E essa pessoa que pegou e descarregou um pente de bala numa determinada pessoa e não matou essa pessoa, só que ela agiu dessa forma, de forma dolosa, ela vai ter uma pena maior do que a eventual pessoa que pegar um carro aí, dirigir de forma imprudente ou dentro de uma ideia de imperícia, atropelar outra pessoa e matar essa outra pessoa. Então, assim, lá no direito penal, olha o peso dos resultados, né? Um você nem atinge, outro você mata. Um é um homicídio culposo, homicídio de trânsito, né? Tem a ideia de dolo eventual, hoje em dia vem ganhando alguma força, mas a gente tem a ideia
Tanto é que teve acho que ela é mesmo, agora no Rio de Janeiro, acho que ela foi condenada a 4 anos por um homicídio culposo lá, de acidente de trânsito. Se essa pessoa tivesse lá descarregado um pente nessas pessoas e não tivesse matado, a pena dela seria maior. Já para o nosso Código Civil, não, entendeu? Porque matar uma pessoa vai ter uma consequência muito maior que essa pessoa que teve um pente descarregado, mas não morreu. Então, a gente tem aqui, no nosso artigo 944, parágrafo único, essa ideia de uma possibilidade de se reduzir a proporção do dano, a indenização, se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. E aí que a gente entra naquele elemento de culpa leve, culpa levíssima, moderada, grave, enfim. Então, é claro que dentro desse parágrafo único do artigo 944, aqui a gente fala de culpa, mas é claro que a gente tem que entender em culpa lato sensu. Então, por mais que fale em culpa lá no 944, parágrafo único, é nítido que a gente vai falar de dolo, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Lembrando novamente, espero que tenha ficado claro. Intencional, faça uma seta aí para a gente resolver essa confusão que eu fiz. Intencional, seta para baixo, dolo. Tensional, culpa, estrito sensu, tá? Imprudência, imperícia e negligência. Perfeito? É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Marquem o nome no chat aí, todo mundo de novo. E se tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer depois, enfim, podem me mandar aí no privado, que a gente vai trocando uma ideia, perfeito? Obrigado, bom final de semana a todos e todas. Bom descanso aí e até a próxima aula. Ô, professor, obrigado.